pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre perda de carga localizada e perda de carga distribuída. E antes que eu comece a falar dos métodos de dimensionamento da perda de carga distribuída e da localizada, eu vou diferenciar elas aqui para você. O que é perda de carga distribuída e o que é perda de carga localizada? Bom, a perda de carga distribuída dentro das tubulações é a perda de carga que a água sofre ao escoar ao longo da tubulação, tá? Então, se em uma tubulação que esteja muito na horizontal e em trechos muito longos, essa água ela tende a perder velocidade, a perder carga, ok? E a perda de carga localizada é a perda de carga que a água sofre em alguns pontos específicos. Quais pontos específicos da tubulação são esses? Os pontos de conexão, tá? Toda vez que a água tem que mudar de direção, seja 45 graus, seja 90 graus, ela tem que parar, ela tem que reduzir a velocidade para mudar de direção, tá? Assim funciona para as curvas, para os cotovelos, para os T's de passagem lateral, né? Os T's de passagem direta, vocês vão ver aqui que ele tem um peso menor do que o peso de um T de passagem lateral, tá? Se você não sabe o que é o T de passagem direta e o T de passagem lateral, eu sugiro que você assista esse vídeo, né, que tá aqui no canal, onde eu explico como que funciona os T's de passagem direta e passagem lateral. A peça é a mesma, o que vai influenciar ali se ele é um T de passagem lateral ou de passagem direta, é como a água vai entrar dentro dessa conexão, tá? E assim também para registros, válvulas, entradas de tubulação, saídas de tubulação, enfim, várias outras peças que estão ligadas aí à tubulação, em que a tubulação ela tem essa descontinuidade, coloca-se ali uma conexão e a água acaba sofrendo nesses pontos uma perda de carga mínima, mas acaba sofrendo, tá? Enfim, vamos começar então pela perda de carga distribuída. A perda de carga distribuída que ocorre ao longo da tubulação, ela tem alguns métodos de dimensionamento. Um deles é a utilização de ábacos, os ábacos de Fairway-Pulsion. Existem dois ábacos de Fairway-Pulsion, um para tubulação rugosa e outro para tubulação lisa, ok? E para dimensionar através desses ábacos, você vai precisar de três informações: da vazão dentro do ramal, da velocidade da água dentro do ramal e do diâmetro do ramal, tá? Você vai colocar esses valores dentro de cada coluna. Então, na coluna do diâmetro, você vai colocar ali qual que é o diâmetro do ramal. Na coluna que representa a vazão, você vai colocar ali o valor, encontrar ali o valor da vazão no ramal. E na coluna da velocidade, você vai colocar ali também o ponto que representa o valor da velocidade na tubulação. Traçando uma linha por esses três pontos, chegando na quarta coluna, que é a coluna de perda de carga, você vai encontrar, então, o valor da perda de carga. Eu não gosto de utilizar os ábacos, já vou dizer isso aqui, tá? Porque eles geram um valor, assim, muito arredondado. Pode ser que esse valor não seja tanto, ele pode gerar ali um percentual de erro, digamos assim, tá? Para mais ou para menos, ok? Mas não é um valor assertivo, então eu prefiro fazer o cálculo, tá? E o cálculo da perda de carga distribuída tem três métodos de cálculo. O método de Harrison-Williams, tá? Que também você vai precisar de várias informações para conseguir montar ali a equação de Harrison-Williams para perda de carga distribuída, ok? Eu também não uso a Harrison-Williams, eu uso a fórmula da perda de carga distribuída, tá? Que é essa fórmula aqui. Essa daqui é para tubulação rugosa, tá? E essa daqui é para tubulação lisa, tá? Você precisa de apenas duas informações: o diâmetro do ramal e a vazão, ok? E aí você faz o dimensionamento. Então, se você vai utilizar, por exemplo, tubulações de aço ou ferro, você vai utilizar essa fórmula. Se você vai utilizar
PVC ou cobre, você utiliza essa forma, ok? E é mais simples de dimensionar. Com relação à perda de carga localizada, nós temos 4 tabelas, né? 2 tabelas para tubulação rugosa, 2 tabelas para tubulação lisa, em que você vai contabilizar nesse ramal os tipos de conexão, os diâmetros da conexão e a quantidade de conexão do mesmo tipo que tem. Por exemplo, tem 4 curvas, 90 graus de diâmetro de 20 milímetros. Tem um T de passagem direta de diâmetro de 20 milímetros e mais um cotovelo de 90 graus com 20 milímetros. Tá? Aí você vai verificar nas tabelas o peso de cada um. Claro que são 4 curvas e cada curva tem 0,5, então o peso total é de 2, né? 0,4 vezes 5 tem ali o peso de 2, peso total, tá? E daí você, então, a quantidade da mesma conexão vezes o peso, né? Você vai fazer ali, ver quais os pesos que tem. O T de passagem direta tem um peso, o T de passagem direta tem um peso, o T de passagem lateral tem outro peso, curva 90 graus tem um peso, curva 45 graus tem outro peso, válvulas, registros, cotovelos. Então, são várias conexões que tem tem diferença aí nos valores dos pesos de cada uma, tá? E o que vai influenciar também na diferença dos pesos é o diâmetro das conexões. Então, os diâmetros de 20 tem um peso, diâmetros de 25 tem outro e assim por diante, tá? Então, você vai ter que cruzar informações aí na tabela, tá? E verificar qual que é o peso das tubulações que compõem o ramal e o somatório desses pesos, né? O total desses pesos do ramal, ok? Não se assuste se por acaso der um valor meio alto, ele é normal, tá? Tem algumas tubulações que elas têm alguns pesos bem significativos, assim. Então, assim como tem conexões que tem ali 0,1 de peso, tem conexões que tem 15, né? Peso igual a 15. Então, acaba gerando ali uma perda de carga maior, tá? Isso é normal. A perda de carga localizada dentro das instalações hidrossanitárias, ela é conhecida também como o comprimento equivalente, tá? O que é a perda de carga total? A perda de carga total é a perda de carga distribuída multiplicada pelo comprimento total. O que é o comprimento total? O comprimento total, ele é a altura do pé direito da edificação mais o comprimento equivalente, que é a nossa perda de carga localizada, tá? Então, você vai somar a perda de carga localizada com o comprimento real, vai gerar o comprimento total, o valor do comprimento total. Esse comprimento total vai ser multiplicado pela perda de carga distribuída para encontrar a perda de carga total, ok? É meio confuso, mas vocês vão entender quando eu fizer aqui na tela do computador, ok? Então, sem mais delongas, nós vamos agora para um dimensionamento de perda de carga, ok? E eu vou trazer vocês, então, aqui, vou trazer a tela do meu computador para que vocês possam entender, ok? Olá, pessoal, então aqui nós temos a imagem, tá? De 2 sistemas de distribuição e nós precisamos calcular a perda de carga total para os 2 sistemas. A tubulação dos sistemas é de PVC e o comprimento real das tubulações, né, a altura, é de 3,80 metros. Então, nós temos aqui o primeiro ramal que atende o trecho ABC do vaso sanitário e o segundo ramal que atende o trecho D, E, F, G, que é o ramal que vai atender a ducha higiênica, o lavatório, o chuveiro elétrico, a pia com torneira elétrica, o tanque e a torneira de jardim, tá? Então, para o primeiro ramal, que é o do vaso sanitário, nós temos o peso do vaso de 32, a vazão de 1,7 litros por segundo, o diâmetro de 32 milímetros e a velocidade de 2,11. Para perda de carga distribuída,
nós temos, eu vou mostrar para vocês como que se dimensiona pelo ábaco, tá? O ábaco aqui eu coloquei para diferenciar os ramais, o ábaco para o vaso sanitário na cor azul. Então, aqui, diâmetro de 32, né? Então, aqui, na coluna de diâmetros, eu sinalizo aqui 32. Da vazão é 1,7, da velocidade 2,11. E eu passo uma linha unindo esses pontos até chegar na coluna de perda de carga. Então, aqui vai dar aproximadamente 0,1, 0,15, 0,16. Tá? Então, aproximadamente 0,16 metro por metro, tá? Pela fórmula, nós temos ali 8,69 na exponencial 5 vezes a vazão, que é 1,7 elevado a 1,75, vezes o diâmetro de 32 elevado a menos 4,75, tá? Então, aqui, na calculadora, nós vamos fazer ali, então, a exponencial 5 vezes 8,69 vezes a vazão de 1,7 elevado a 1,75 vezes o diâmetro de 32 elevado a menos 4,75, tá? Então, ali deu um valor de 0,15, tá? 0,15 metros por metro. Então, deu bem próximo ali, né, o valor. Mas, como eu falei, pelo ábaco, ele sempre altera um pouquinho, tá? Ou para mais ou para menos. Por isso que eu gosto de usar a fórmula, tá? E para perda de carga localizada, nós precisamos contabilizar as conexões desse ramal. Então, nós temos ali uma saída de canalização, uma curva, duas curvas, um T de passagem direta, né? Porque a água ela vai passar aqui direto, ela faria a curva uma vez só, tá? Então, aqui é um T de passagem direta, uma válvula de retenção leve e um cotovelo, todos de diâmetro de 32 milímetros, tá? Então, a saída de canalização, eu venho aqui na segunda tabela, ó, saída de canalização, diâmetro de 32. Então, aqui 1,4, tá? Então, aqui ficou o valor de 1,4. A curva é na primeira tabela, tá? Curva 90 graus para 32 e 0,6, como são duas, né? Ela vai ficar o valor de 1,2, tá? Que é 0,6 mais 0,6 vai dar 1,2. T de passagem direta, na primeira tabela, né? T de passagem direta para 32 milímetros é 0,9, né? Como eu falei, o T de passagem lateral ele é mais pesado, né? Porque ele faz a curva duas vezes, então aqui, no nosso caso, é um T de passagem direta, então é 0,9. 0,9. Válvula de retenção leve na segunda tabela, então uma válvula de retenção tipo leve para o diâmetro de 32 é 4,9. 4,9. E o cotovelo de 32, na primeira tabela, cotovelo 90 graus para 32 milímetros é 1,5. Tá? Então, aqui, 1,5. Então, agora a gente vai fazer o somatório. 1,4 mais 1,2 mais 0,9 mais 4,9 mais 1,5. Isso aqui vai ficar igual, vamos lá. 1,4 mais 1,2 mais 0,9 aqui, que faltou 9. Mais 0,9 mais 4,9 mais 1,5. Então, nós temos o total ali de perda de carga de 9,9, tá? Aí, como que nós vamos fazer a perda de carga total? Tá? A perda de carga localizada total é 9,9. Então, para começar, né, a perda de carga total, ela tem que ser multiplicada pelo comprimento total. O comprimento total, ele vai ser o comprimento real, que é 3,8, que o exercício forneceu, né? 3,80 metros.
tá? Então, 3,80 m, mais o comprimento equivalente, que é a perda de carga localizada, 9,9. Então, 9,90 no caso, tá? Então, 9,9 mais 3,8 vai dar um comprimento total de 13,7, tá? 13,7. A perda de carga total vai ser o 13,7 vezes a perda de carga distribuída, que é 0,15. Então, 0,15, tá? Então, vezes 0,15, eu tenho perda de carga total de 2,05. 2,05, tá? Metros por metro, tá? Então, essa é a perda de carga total para o sistema de distribuição do trecho ABC. Para o trecho DEFG, nós temos aqui o peso do ramal, que é 1,7, a vazão de 0,4, diâmetro de 20 e velocidade de 1,27. A perda de carga distribuída no ábaco, ele está pelas linhas pretas. Então, aqui, ó, diâmetro de 20, vazão de 0,4, né, aqui, e a velocidade de 1,27. Tá mais ou menos aqui, tá? Unindo os pontos, nós temos ali uma perda de carga aproximadamente de 0,12, tá? Então, aproximadamente 0,12 metros por metro, tá? Fazendo o dimensionamento aqui, nós vamos ter, então, a exponencial 5 vezes 8,69. Aí nós temos ali a vazão, que é 0,4, e o diâmetro, que é 20, tá? Diâmetro que é 20. Então, ali vai ser vezes a vazão de 0,4 elevado a 1,75, vezes o diâmetro de 20 elevado a menos 4,75. E nós temos o valor de 0,11. 11,5 eu poderia arredondar para 12, mas vou deixar 0,11, tá? 0,11 metros por metro, tá? Então, ficou também bem aproximado ali o valor do J se comparado com o do ábaco, tá? Para perda de carga localizada, vamos lá. Nós vamos ter uma saída de canalização de 20, todos vai ser 20 milímetros agora, tá? Uma saída de canalização, uma curva, duas curvas, três curvas, quatro curvas, um T de passagem direta, dois T's, 3, 4, 5 T's de passagem direta, um registro de globo aberto e 1, 2, 3, 4, 5, 6 cotovelos, tá? Então, é o que nós temos ali. Uma saída de canalização, então nós vamos colocar ali a saída de canalização de 20, que é 0,9, tá? Então, ali, 0,9. 4 curvas de 20 milímetros, que nós temos aqui. Curvas de 20, 0,4 vezes 4 dá 1,6, então 1,6. T's de passagem direta. Então, o T de passagem direta é 0,7 vezes 5, ele vai dar 3,5. Os cotovelos, vamos aproveitar aqui, cotovelos com 20 é 1,1, são 6, então vai ser igual a 6,6. E o registro de globo aberto para diâmetro de 20, registro de globo aberto é 11,4, tá? Então, aqui nós temos 11,4. Fazendo somatório, então, aqui, né, nós temos ali 0,9 mais 1,6 mais 3,5 mais 11,4 mais 6,6. Tá? Então, o total aqui vai ficar em, vamos lá, 0,9 mais 1,6 mais 3,5 mais 11,4 mais 6,6 em 24. Às vezes ele dá como eu falei, ele dá um valor bem alto, tá?
Então, aqui fechou a perda de carga localizada em 24, tá? Comprimento total, que no caso seria 24 metros, tá? Aí, o comprimento total, ele vai ser o comprimento real de 3,80 metros, mais o comprimento equivalente, que é a perda de carga localizada de 24 metros. Então, aqui, 24 mais 3,80, ele vai fechar em 27,8 metros, tá? Perda de carga total vai ser o 27,8 metros vezes a perda de carga localizada, desculpa, a perda de carga distribuída de 0,11. Então, vezes 0,11, nós temos ali, então, a perda de carga de 3,058. Pode arredondar para 3,06, tá? 3,06 metros por metro, tá? Então, aí tá dimensionado a perda de carga total para os dois trechos. Então, o primeiro trecho vai ficar com uma perda de carga total de 2,05 metros por metro e o segundo trecho vai ficar com uma perda de carga de 3,06 metros por metro, tá? Aí, como a pressão disponível é da caixa da água de 3,80 metros, né? Menos 3,06, ele vai ter ali um valor de, então aqui, 3,80 menos 3,06, opa, 3,80 menos 3,06, nós vamos ter ali 0,74 vezes 10, um valor de 7,4 kPa, 7,40 kPa, que não vai atender o chuveiro. Então, não atende o chuveiro, porque o chuveiro precisa de pelo menos 10 kPa, tá? Aí vai ter que levantar um pouquinho a caixa da água, tá? Ou fazer o chuveiro ligado direto da rua. Aqui, nós temos, então, ali 3,8 menos 2,05, vamos ver. 3,8 menos 2,05 vezes 10, nós temos ali 17 kPa e meio. Então, aqui, 17,5 kPa. O vaso sanitário precisa de 15 kPa. Então, atende sim. Atende o sistema. Tá? Então, aqui fechou. Tá? Beleza, pessoal? Então, é isso daqui. Bom, pessoal, então esse é o dimensionamento da perda de carga distribuída, da perda de carga localizada, ok? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.